Você já ouviu alguma vez o texto que diz: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará? Toda língua que se levantar contra ti, tu condenarás? Vamos meditar sobre esse versículo hoje. A paz do Senhor, mais uma vez, seja bem-vindo. Eu sou Adilson Sofia, o pregador do Evangelho. No vídeo de hoje vamos falar sobre uma ferramenta que Deus nos deu para podermos nos esquivar de armadilhas que as pessoas preparam contra nós, bem como anular as palavras negativas que sobre nós são lançadas. Palavras que, além de negativas, são, na maior parte das vezes, injustas. Sem mais demora, abra a tua Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo 54, no seu versículo 17. Acompanhe a leitura. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça vem de mim, diz o Senhor. Amém. Graças a Deus. Vamos então passar para a análise ao texto ponto a ponto. A Bíblia claramente nos diz que existem ferramentas, existem planos, existem estratégias que são preparadas contra nós, contra mim e contra você. E Deus nos dá a garantia que esses planos não vão prosperar. Atenção, que os planos vão chegar, mas não vão prosperar. O que significa prosperar? Ou seja, são situações que poderão chegar a ti, mas elas não vão crescer. Deus, através da sua justiça, não permite que essa situação atinja grandes proporções. É daí que você vê pessoas que têm vários problemas, mas conseguem manter a paz. Por quê? Porque são situações que vêm para a nossa vida, mas elas não prosperam, elas não crescem. É um bocadinho como a passagem de Mateus que nos fala sobre a casa que está sobre a rocha. A tempestade de fato vem, mas a tempestade não destrói a casa. E aqui no texto de Isaías é a mesmíssima coisa. A ferramenta vem, mas ela não prospera, ela não cresce, ela não te leva ao ponto de você pensar em suicídio, ela não te leva ao ponto de você pensar em agredir a tua esposa, não te leva ao ponto de você pensar em pedir demissão por causa daquele chefe difícil, porque a situação vem, mas ela não prospera. Ela se mantém no nível que você consegue controlar. De seguida, a Bíblia diz: e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu condenarás. Atenção que a ferramenta não prospera de forma natural pela providência de Deus. Deus faz com que a situação venha e ela não cresça, porque Ele mesmo controla. Mas as línguas, toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. A língua que se levanta contra ti é você quem condena. É você quem tem que permanentemente fazer o exercício de condenar os julgamentos injustos que as pessoas fazem sobre ti. Você não tem noção da quantidade de pessoas que você conhece e não conhece que lançam palavras negativas sobre ti. E a Bíblia nos diz que o poder da vida e da morte está na palavra. Você não tem noção do estrago que uma única palavra pode trazer à tua vida. Pode trazer vida ou pode trazer morte. A grande maioria das pessoas que existem lançam palavras de morte. Quando alguém diz, vai te acontecer isso, você nunca vai alcançar aquilo, você não pode, você tem que ser capaz de condenar essas línguas. Você não pode permitir que essa palavra se mantenha ativa para finalmente ter um impacto sobre a tua vida. E você vai repreender essa palavra negativa através do nome do Senhor Jesus. Está escrito que o nome do Senhor Jesus tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. A palavra que foi lançada contra ti está na terra. Então você pode utilizar, e mesmo que não estivesse na terra, ainda que estivesse num outro lugar, uma palavra injusta contra ti, você tem que ser capaz de repreender essa palavra. Por isso, Jesus nos instruiu a orar sem cessar. Porque você precisa orar e na tua oração anular essas palavras. Amém? Agora, a Bíblia diz, esta é a herança dos servos do Senhor. E é aqui que começa o problema. Quando as pessoas leem a Bíblia, as pessoas têm a impressão que o que Deus promete na Bíblia é para todos e para qualquer pessoa. Mas aqui nós podemos ler no texto, você não sei se fechou a tua Bíblia. A Bíblia é clara. Esta é uma herança dos servos do Senhor.
Ou seja, a ferramenta que não avança e a língua que é condenada é uma herança. O que significa? Que só aquele que serve a Deus tem autoridade para repreender a língua. Se você é uma pessoa que não teme a Deus, você não tem esse benefício. Portanto, isso é como quando as pessoas dizem: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por que você acha que o Senhor é teu pastor? Porque a Bíblia diz que Ele é teu pastor? Como é que nós podemos perceber que alguém é ovelha de um determinado pastor? A Bíblia diz: a ovelha ouve a voz do seu pastor. Então, se Deus é teu pastor, você não lhe obedece? Você não lhe obedece por quê? Por que você não segue as instruções que o Senhor dá às suas ovelhas? E por que mesmo sem seguir essas instruções, na mesma você acredita que és ovelha de Deus? Se você não dá ouvido ao Senhor. Porque a Bíblia é clara. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Então, se você ignora a voz do teu pastor, como é que ele é teu pastor? Não é. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Salmo 91. Você acha que 1000 caem ao teu lado e 10.000 à tua direita na vida de todo mundo? É claro que não. Por quê? Porque as promessas de Deus estão diretamente ligadas aos princípios que Ele dá. Cada princípio que Ele dá traz um benefício. E se você não cumpre o princípio, você não pode ter o benefício. Isso é 1 mais 1 igual a 2. Não há volta a dar. Por isso é que você encontra pessoas que têm sempre as situações controladas. Porque a ferramenta não prospera. E tens outras que têm sempre tudo descontrolado. Estão sempre a reclamar A, estão sempre a reclamar B. Porque Deus é justo. Deus não dá ao seu servo o mesmo que dá a quem não lhe serve. Senão todos seríamos Moisés, todos seríamos Paulo, Elias, Eliseu, todos seríamos Josué. Essas pessoas se destacaram por quê? Por que todos os planos que fizeram contra Moisés, contra Josué, contra Elias, etc., não avançaram? Porque essas pessoas eram servos do Senhor, não servos de boca, mas servos de atitude. Pessoas que ouviam as instruções que Deus dava. O que aconteceu? O que aconteceu com Sansão? Porque Sansão não obedeceu. É simples. Portanto, a ferramenta com Sansão prosperou. Mas com Moisés, a ferramenta não prosperou. Por quê? Porque um obedeceu, o outro não obedeceu. Esta é uma herança para os servos do Senhor. E a sua justiça vem de mim, diz o Senhor. A justiça dessas pessoas vem do próprio Deus. É o próprio Deus que justifica essas pessoas. E Deus justifica essas pessoas por quê? Porque são seus servos. É somente isso. Então, se você quer que a ferramenta pare de prosperar, se você quer passar a ter autoridade sobre as palavras negativas que lançam sobre ti, você já sabe o que tem que fazer. Porque também está escrito que a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Então, se a oração do justo pode, a oração do injusto não pode. Quem é o justo? O justo é aquele que ouve a instrução do seu Senhor. Quem é o injusto? É o que não ouve. Você quer que a oração do justo e a do injusto, as duas tenham grande efeito, possam muito nos seus efeitos? A Bíblia é clara. É só a oração do justo que pode muito nos seus efeitos. A do injusto não pode. Por isso é que você precisa sempre de alguém para orar para ti. Por causa da vida que você leva. A vida que você leva não permite que a tua oração tenha poder. Então você tem que estar sempre atrelada ou atrelado a alguém. Porque você não vive de acordo com a palavra de Deus. Mas espera na mesma receber o que Deus promete para aqueles que vivem de acordo com a sua palavra. Meu apelo nesse vídeo é, meu irmão, se converte. Aceita Jesus, anda de acordo com as instruções que Ele dá. E aí você terá todo o direito de receber tudo o que Ele prometeu aos seus servos. Tudo o que Ele prometeu às suas ovelhas. Aqueles que não são rebeldes. Aqueles que ouvem a palavra e a recebem com amor. E como disse o rei Davi, guarda no seu coração. Davi escreveu, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Guardei a palavra no meu coração. Então guarda a palavra de Deus no teu coração e seja abençoado. Se você gostou dessa mensagem, já sabes, partilha com os teus amigos, apoia a nossa página, deixa um like no vídeo, deixa um comentário, porque tudo isso
diz a plataforma, temos produzido um conteúdo útil para as pessoas. E se esse conteúdo foi útil para ti, acredita que também será útil para outros. E para isso acontecer, para haver uma maior expansão da mensagem, você precisa nos apoiar desta forma. Fica com a paz do Senhor e nos vemos no próximo vídeo.